Deixa eu ver. Select the correct modal verb that feels. 2016. In paragraph below. Paul feels very sick and dizzy. I think he has been drinking all night again. I get out to bed this morning. Bem tranquilo isso aqui. Gramatical, né? É mesmo, né? É mesmo, né, Vinícius? Nem fala num negócio desse, né? O pessoal ficou na bronca comigo, sendo que era pra ter ficado na bronca com a banca, né? Fala isso aí, qual que você marcaria aí? Qual o verbo modal que completa corretamente aqui? Você tem o will aqui, que na verdade ele vai indicar futuro, tá? Então ele vai ser um indicativo de futuro. Future. Você vai ter o must aqui, que vai indicar o quê? Obligation. Então vai dar a ideia de obrigação. Você vai ter o can't, que aqui no caso ele vai tratar de habilidade, né? Ability. Só que aqui é a não habilidade, no aspecto negativo, né? Porque ele está falando aqui na negativa. E você vai ter o could aqui, que vai ser então uma espécie de poderia, né? Que pode ser uma habilidade no caso aí passada, ou no sentido de permissão também, tá? Nesse caso aqui, ele vai falar que o Paul, ele tá se sentindo muito doente, né, e tonto, tá? Tá sentindo mal-estar e tonto. I think he has been drinking all night again. Então, a pessoa, né, o narrador na primeira pessoa está falando que ele acha, né, eu acho que ele estava bebendo aí a noite toda. Aí, tem aqui, ó, o he, tá? Que vai retomar aqui quem está sendo narrado, né, que é essa história aqui do Paul, e você vai ter aqui, ó, get out of bed this morning, ou seja, sair da cama nessa manhã. Então, se você vê aqui um aspecto aqui, uma narrativa que está falando que ele estava doente, tonto, que ele não estava se sentindo bem, qual é o verbo modal que completaria corretamente, então, essa narrativa aqui? Vai ser o quê? Vai ser o que vai concordar aqui melhor vai ser uma narrativa na negativa, né? Então, no caso, ele vai ser o quê? Incapaz de levantar da cama de manhã. Então, he can't get out. Então, ele não consegue levantar-se aí da cama nessa manhã. Tranquilo? Então, isso aqui é do verbo modal. Isso aqui... Vamos ver isso aqui, ó. Texto, né? Throughout the workout, practitioners try to stay united from shoulder to shoulder and hip to hip, making sure the neck and lips are used in long, graceful movements. Aqui está falando a questão da atividade física, né? Os praticantes tentam, então, ficar unidos aí, né? Próximos aí, ombro a ombro e tal, para fazer os movimentos aí usados aí ao longo do exercício, né? Os movimentos suaves aí. Aí ele fala, então, ó, workout in bold type in the text means. Então, esse workout, bem interessante isso aqui é de vocabulário, tá? A period people rest, aqui o rest é no sentido de descansar, tá? Então, workout é atividade física, tá? Então, seria atividade física. A period of mental exercise, um exercício mental. A period of physical exercise, ou atividade física. Spend doing pair things at work. Então, tranquilo, né? Bem aqui de vocabulário, tá? Então, bem interessante com relação ao sentido da frase. Vamos ver um outro aqui. Esse aqui é adjetivo, a gente estudou melhor. Pronome, né? Sempre cai pronome. Esse aqui, 2017/2, né? Eu tô só separando as da EA, tá bom?
as principais. Se você tiver alguma sugestão de algum tipo de conteúdo, a gente vai analisar aqui, tá? Eu pesquiso aqui na hora, no meu acervo de questões, beleza? Aqui tá falando o seguinte, ó. There was the cruel sight of bodies helplessly tumbling out, some of in flames. People scrambled for their lives, but didn't know where to go. Choose the best pronouns to have the text completed, respectively. Então aqui você tem alguns pronomes a serem completados, tá? Você tem que saber quem está sendo falado aqui na narrativa, né? Ele vai falar então, ó, there was, tá? Então haviam uma visão cruel de corpos indefesos caindo, tá? Então, bodies helplessly. Some of, então algum desses corpos em chama, tá? Então esses corpos estavam pegando chama. Estavam, como é que é? Pegando fogo, né? Pegando chama não, pegando fogo, né? Então, o que eu falo aqui? Um bizu, né? Você tem aqui, isso aqui aparece muito em prova, hein? Subject pronoun, que vai ser aqueles lá, né? Então, nesse caso aqui, em questão, é o they. Depois você tem um verbo aqui. E depois você tem o object. E aí o object nesse caso aqui é o then. Tá? Então, o subject, ele está fazendo a função aqui de sujeito, tranquilo? Então, ele é que vai estar aqui, no caso, dirigindo o verbo, né? E o object pronoun vai estar recebendo aqui essa ação verbal, tá? Então, se os corpos estavam em chamas, tá? E ele retomou que esses corpos caíram e tudo mais, então tá fazendo uma retomada nele no object pronoun, ok? Então, o certo aqui seria some of them in flames, tá? E outra observação importante é que aqui, ó, depois não é um verbo para ele poder concordar, né? E aí ele continua a frase depois, ó, as pessoas lutaram pelas suas vidas, mas elas não sabiam aonde ir. Aqui sim você tem uma conjugação verbal em que ele fala que essas pessoas não sabiam aonde ir, né? Então aqui no caso é o they. Então o correto aqui seria then e they. Então a letra A. A letra A de aprovado. Tranquilo? Então, essa questão de pronome é uma questão que ele vai fazer referência, né, a um termo falado anteriormente aí no texto, ou nesse pequeno fragmento aí, tá, do texto, como você viu aqui. Tranquilo? Então, a questãozinha também provável de aparecer na prova, tá? Esse aqui também, né, pronome. A gente já viu, já resolvemos aquela lá como exemplo. Esse aqui também pronome. Esse aqui é pronome relativo, ó, 2019 também, tá? Recente. Vamos observar então essa aqui de pronome relativo, na minha opinião, uma questão muito importante, tá? De pronome relativo, beleza? Então, olha só. Isso aqui é do ano passado, hein? A Qantas spokeswoman confirmed that the passenger, aí, né, esse espaço para completar com relativo, received treatment during the medical emergency, couldn't survive. Então tá falando que essa porta-voz da Qanta, ela confirmou que o passageiro, então seria o quê? O passageiro, né, que recebeu o tratamento médico. Então aqui, ó, que. Então pode ser que ou o qual. Lembrando que esse passageiro, the passenger, trata-se o quê? Trata-se de uma pessoa, né? Trata-se de uma pessoa. Então, primeira coisa, qual o pronome relativo que vai retomar assim, ó, que ou qual? Você tem o who e você tem o which. Só que o who, ele é para retomar realmente pessoa, tá? Já o which é para retomar o quê? Um objeto. Uma coisa, na verdade, tá? Objeto no sentido de ser alguma coisa. Ok?
Então você tem aqui, ó, who, você tem what, que seria o quê, ou qual, de repente, né? Dependendo do contexto. Ó, o whose é cujo. Aqui dá mais ideia de pertencimento, né? Pertencimento. Aí você tem então aqui, ó, o who ou which, tá? Se, por exemplo, em uma narrativa como a prova da EA mesmo já cobrou, que fosse retomar um avião, por exemplo, aircraft, tá? Aí você retomaria com which, tá? Só que aqui, ó, quem está sendo retomado é quem? É o passageiro. Então, foi o passageiro que recebeu o tratamento, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o certo é o who, tá? Então seria assim, ó, a porta-voz da Qantas confirmou que o passageiro, o qual recebeu o tratamento, tá, durante a emergência médica, não sobreviveu, não conseguiu sobreviver, tá? Então, ficar atento aí também pronome relativo, ok? Aqui artigo, ó. Esse aqui é da SpaceX, mas eu acho que é interessante a gente fazer esse aqui, né? O que vocês acham? Ó, esse aqui é com relação ao artigo, hein? Inimigo agiu? Por quê? Ah, tá, porque você marcou, você falou que era B, né? Ó, choose the alternative that correctly completes the sentence according to the right use of articles. Então você vai escolher a alternativa que completa corretamente a sentença, né, a frase, de acordo com o uso correto dos artigos. Ó, I wrote letter. Primeiro bizu, né? Você tem aqui, ele tá falando uma carta, né? Ó, essa carta aqui, ela foi citada agora, né? A primeira citação da carta, não foi? Então, você tem que falar o quê? Lembrando o seguinte também, hein? Não sei se vocês já sabem isso aqui, ó. Você tem o a e o an, que é o artigo indefinido. Eles vão significar um e uma, tá? Então, o primeiro bizu é singular. Então, o a e o an vai concordar com o plural? Não, é singular. Então, se o objeto, se o substantivo tiver no plural, tu já sabe que não vai concordar com o artigo indefinido. Beleza? Outro bizu é, lembra daquela famosa frase? Era uma vez. Então, eu comecei a contar algo para você. Então, era uma vez um senhor de idade, um senhor que morava em tal lugar. Então, eu começo com o artigo indefinido. Você não sabe quem é essa pessoa ainda. A narrativa ainda está te apresentando essa pessoa, ainda está começando a descrever quem é. Então, por isso que essa pessoa, para você, ela é indefinida, né? Ok? Então, aqui, outro bizu também importante é o A é quando. Ixi, rapaz. Saiu aqui. Calma aí, deixa eu arrumar. Deu problema. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Ó, então aqui é o seguinte, né? Você vai usar o a, no caso aqui, ó, a book, tá? Então o som tá aqui. E você vai usar o an, por exemplo, an apple. Então o som tá aqui, ó. Então cuidado, tem que ser o som, tá? Porque você vai falar assim, ó. An honest. Então, ó, honest começa aqui, tá? Então, tem uma consoante na frente ali, a letra H. Mas o som tá aqui, ó, no O. Então você tem que usar o N, tá? Bizu também é importante aí. Então aqui, ó, I wrote a letter, eu escrevi uma carta. Então tu já tira esse artigo definido. Aí olha só, aí ele ponto, tá vendo? Ele finalizou aqui, ó. Today I saw. Agora você sabe que carta é essa que ele tá falando? Sabe? Porque essa carta aqui, ó, que ele falou, ó, letter, é essa carta que ele escreveu. Então agora a carta ela já está definida que carta é essa. Então aqui você pode usar o the, ó. Hoje eu vi a carta. Aquela carta que eu falei que eu escrevi.
E eu vi aonde? Eu vi ela na mesa de jantar. On the dinner table. The dinner table. Então ficou the, letra E. Perfeito. Quem falou? Adriele. E perfeito. Entendeu? Tranquilo? Esse aqui também, né? De artigo. A gente avança para ver um outro conteúdo. Isso aqui também é com relação ao índice infinitivo. Vamos ver isso aqui. Isso aqui pode ser que apareça na tua prova, né? Isso aqui também já apareceu várias vezes, né? Ó, fill in the blank with the correct response according to grammar rules. Então você vai preencher o espaço com a resposta correta de acordo com as regras gramaticais, né? I don't mind, no caso aí seria do verbo viajar, travel, alone, sozinha, ou sozinho, né? But I prefer to travel with my friends. Mas eu prefiro viajar com meus amigos. Então esse I don't mind é uma expressão, né, que vai significar o seguinte, ó. Eu não me importo de. E agora você vai ter o quê? O viajar. Tá? Então não me importo de viajar, tá? Então o que acontece? Isso aqui eu até expliquei na aula anterior para os meus alunos lá do Zoom, né? Você vai ter, assim como na língua portuguesa, né, quando você estuda a questão aí da transitividade verbal, você conhece, né, que tem verbos que exigem a preposição e já tem verbos que não exigem preposição, tá? Você vai transpor isso para a língua inglesa, só que não é exatamente a mesma regra na língua portuguesa, tá? Aqui no caso, você vai ter que saber o seguinte: qual é a palavra, qual é o verbo que ele vai exigir a preposição to e qual é o que não vai exigir, tá? Então, por exemplo, ó, mind, ele no caso não vai exigir a preposição to, mas o verbo que vier ligado a ele vai ter que vir ligado com ing. Então, quando eu uso aqui, ó, traveling, então aqui no caso a tradução dele seria o quê? De viajar. Então fica I don't mind traveling alone. Eu não me importo de viajar sozinho, ok? Agora o to travel ele poderia ser se você falasse assim, ó, I want to travel. Eu quero viajar. Esse to aqui não é que ele seja do travel não, tá? Ele é do want. O want, o verbo querer em inglês, ele pede o to, tá? Tem uma tabela com relação a esses verbos que tem, inclusive, eu acho que eu deixei até no final desse material aqui, tá? Vamos ver, parei na 33, né? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Você tem aqui, ó, por exemplo, alguns verbos que eles vão pedir a sequência, né? Vão pedir o verbo seguinte com a preposição, perdão, com o ing, tá? Só que esse ing ele é infinitivo. Então, por exemplo, ó, prefer talking, então prefere falar, tá? Então ele vai falar também, ó, remember meeting, então lembrar-se aí de conhecer, de encontrar, né? Então tem vários aí, tá? Que você pode observar. E aí realmente aqui, ó, all mind aqui, ó, no material, tá vendo? Would you mind helping? Tá? Você se importa de me ajudar? Would you mind helping? Ok? Então, assim, tem que, tipo, conhecer mesmo, né? Igual na língua portuguesa. Você sabe que quem gosta, gosta de algo, né? Gosta de alguma coisa. Então, você sabe que ele está pedindo a preposição ali, não é? Então, vamos observar aqui, seguindo, né? Esse aqui foi do quê? Esse aqui foi do Dayan. Vamos ver. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui é bem tranquilo, né?
Vê se tu sabe fazer isso aqui. É, choose the option which contains the correct negative for atheists are prone to discrimination. Então, tá pedindo para você escolher a opção que contém a negativa correta para essa frase aí, ó. Ateístas são propensos à discriminação. Então, qual seria a negativa dele? Lembrando aqui o bizu é o seguinte, ó. Se eu falo assim, ó. They are students. Ó, eles são estudantes. They study English. Eles estudam inglês. Como é que eu faço para colocar na negativa aqui, ó? Você tem o are aqui. Aqui você coloca a partícula not. Fica are not. Ou então fica o quê? Aren't. Study. Present simple. Então vou ter que falar o quê? They don't study. Eles não estudam. Esse don't é o do not, tá? É o auxiliar para você colocar na negativa ou na interrogativa, né? Aí, ó, Gabriel PQD. Isso, fica a letra C, ó. Se eu tô falando que os ateístas são propensos à discriminação, a forma negativa vai ser o quê? Atheists aren't prone, então não são propensos à discriminação. Então vai ser o quê? O não são. Beleza? Tranquilo, né? Tem gente que erra isso aqui. Isso aqui é diálogo. Vamos ver outro aqui. Isso aqui também completa com os verbos adequados. Dentre eles aqui, present continuous e present simple. Isso aqui foi mais ou menos a cara da ESA, né? Só que isso aqui tá mais completa. Vocês querem resolver essa aqui? Ou vamos partir para outra? Quer resolver essa? Então vamos lá. Use the verbs in parents to complete the following statements. Então você vai observar então os verbos em parentes, que estão em parentes, né, e completar com a forma correta dos verbos aí. Ó, I usually listen to music in the evenings. Ó, primeira coisa, você tem um advérbio de frequência aqui, tá? Então aqui é um advérbio. E é o quê? Frequency. Então esse advérbio de frequência, ele vai indicar o quê? Uma ação habitual, né? Habitual, rotineira, né, do cotidiano. Então, nesse caso aqui, você completa com o present simple. I usually listen. But at the moment, ó, mas no momento. Quando ele fala at the moment, você está indicando uma ação momentânea, tá? Então isso aqui é característica do quê? Do present continuous ou progressive, tá? Depende aí também. A IA, por exemplo, gosta de chamar o present continuous como present progressive, tá? Presente progressivo. Então a segunda vai ser o quê? Vai ter que ser but at the moment I am watching.
eu estou assistindo, tá? Peraí, isso aqui vai até a letra E? É isso que vai até a letra E, ó. Por isso que não tava achando estranho. Tava faltando. Então, ó, listen, I am watching, tá? Então, listen. E aqui tem que ter I am watching, tá? Com ing. Então, tu já sabe, ó, já ficou de cara a letra E, né? Aí fica, ó. Janet loves films. Sometimes she prefers. Ó, outro marcador também usado no present simple, né? O sometimes, que é o advérbio de frequência também, tá? Então aqui, ó, loves tem o S no final porque o pronome é o she, tá? Exatamente, João. Foi mais ou menos aquela questão. Essa aqui foi parecida com aquela questão do everyday. Perfeito, tá? Tranquilo? E aí você observa assim, você vê que tem os marcadores temporais, tá? Os advérbios, por exemplo, que eles ajudam com relação a isso aí, tá? Ajudam a identificar melhor qual é o tempo verbal da narrativa. Beleza? Então vamos seguir aqui. Olha, isso aqui também é interessante. Eu achei bem bacana essa questão também, ó. A EA adora cobrar questão assim, ó. Ó, in the sentence, Maria learns fast. The word fast in bold type is. Eu também não tinha visto a E, não. Depois que eu completei ali, eu falei, ó, tá faltando uma alternativa aqui. Aí depois que eu vi a letra E ali mesmo. Fala aí, ó. Ele quer saber se o fast que tá aqui, ó. Ele é o quê? Ó, não, ele é o quê? É um substantivo? Artigo? Advérbio? Ou ele é um adjetivo? Vai você que vai fazer a prova amanhã da EA, hein? Imagina se cai de novo uma questão dessa. A palavra fast, dependendo do contexto, dependendo em qual posição ela está na frase, em quem ela está ligada na frase, ela pode ser um adjetivo, ela pode ser um advérbio. Olha só. Ó. Ó, a Adriele aí tá top, hein? Ela é minha aluna lá do curso, hein? Então, fast aqui, tá vendo? Ó? Vamos ver se ela acertou. Primeira coisa, né? Na maioria das vezes, a frase virá para você na seguinte ordem, ó. Sujeito, verbo, complemento. Quem é o sujeito? Maria. Verbo, learns. Complemento, fast. Maria aprende rápida. Esse rápida aqui, ó. É rápida. Esse rápida tá caracterizando quem? Tá caracterizando Maria ou tá caracterizando o modo como ela aprende? Não está caracterizando Maria, não. Está caracterizando o modo como ela aprende, tá? Então ela aprende rápida. Agora, se eu falo assim, ó. Se eu falo assim, Maria is fast. Ó, Maria é rápida. Aí sim, aqui agora eu estou caracterizando Maria. Aí aqui nesse caso seria adjetivo, tá? Então o adjetivo ele é ligado a substantivo, beleza? Quando ele está sendo ligado ao verbo, trata-se de quê? Trata-se de advérbio, tá? Então por isso que realmente o gabarito aqui é a letra C, tá? Top, é o João aí, ó. É como ela lê, isso aí. Isso, perfeito, é como ela lê. Então tá caracterizando o verbo e não o substantivo, tá? Então por isso que é um advérbio, não é adjetivo, ok? Ó, eu vou te explicar o seguinte, ó. Lá na prova
Tava assim, né? Tava assim. The President. Vou te explicar uma coisa. Na prova da ESA 2020. Aí tinha um campo aqui para preencher com o verbo read. Aí tava o quê? The New York Times. E estava o Everyday junto, não era? Esse Everyday junto, ele significa rotineiro. Ele significa também o quê? Diário. Então esse aqui trata-se de quê? Trata-se de adjetivo. Adjetivo caracteriza o quê? Caracteriza o substantivo. Então se eu falo que ele lê The New York Times Every Day, esse everyday está caracterizando The New York Times. É como se fosse o quê? Uma espécie de jornal diário, tá? Jornal diário. Sendo que a ideia era caracterizar o verbo o quê? O verbo ler. Aí para isso tinha que ser um everyday separado. Aí o everyday separado é o advérbio de tempo que significa diariamente, tá? Então assim, é um erro que tem gente que fala assim: "Ah, deu para entender lá que foi o erro e tal", mas mudou muito o entendimento da frase. Mudou. Porque porque é possível você colocar uma questão assim, ó. The president is reading the New York Times every day. Olha só a tradução. O presidente está lendo o New York Times diário. Ou seja, ele está lendo uma edição diária do jornal. Naquele momento ele está lendo ali. Existe esse tipo de frase assim? É possível? É possível, tá? É possível. Então por isso que eu estou falando que caberia ali um outro tipo de resposta que pouca gente viu isso aí, né? Mas só se confundiu nessa questão, não foi o cara que não estudou, não. Foi o cara que estudou. Esse que é o problema. Porque nas minhas aulas aqui, ó, e de novo eu tô falando a diferença do everyday separado para everyday junto, o cara que estudou, ele poderia se confundir. Por quê? Porque ele viu everyday junto, ele deve ter pensado assim, pô, isso aqui é um pega. Isso aqui não é um advérbio, isso aqui é um adjetivo. Ele está caracterizando o jornal, entendeu? A galera ficou puta aqui e já começou a sair da live. Não tem problema não, cara. O negócio é falar a verdade, né não? Vamos lá. Ó, aqui eu resolvi essa lista, né? Deixa eu ver se tem outro aqui. Eu vou procurar outro material aqui. Eu acho, cara, eu tô apostando que vai aparecer, sabe o quê? Eu tô apostando que vai aparecer presente perfeito. Eu acho que eu vou ver se eu acho aqui um. Deixa eu ver, eu acho que tem passado com presente perfeito, né? Ah, eu não fiz o material dele, não. Na verdade, eu acho que eu não fiz material dele. Past Simple. Tem só uma plataforma de questões aqui, tá? Ah, o Douglas falou que marcou assim, né, Douglas? Pois é, cara. Tu não tem culpa não, tá? Pode ficar tranquilo, eu entendo o seu erro, tá bom? Eu entendo o seu erro. Deixa eu ver. Primeiro simulado. Eu acho que tem um aqui. Qual foi o texto? Um texto que eu trouxe. É. Qual a sugestão de vocês aí? Eu acho que tem mais um material aqui, ó.
Ah, isso aqui também foi interessante, ó. Mais um texto pra gente ler, né? O que que vocês acham? Vocês gostam muito de leitura de texto, né? Pra, pra vocês pegarem vocabulário, não é isso? Vocês me pedem muito pra ler texto, né? Ó, isso aqui também é recente, ó. 2000 e 2019, tá? A gente faz a leitura desse aqui então, beleza? Ó, TV Addiction. Esse addiction, esse addiction aqui, ele tem um sentido. Pera aí que eu perdi aqui agora a caneta. Deixa eu trazer de volta a caneta aqui. Tá, vou trazer, vou falar desse texto aqui. Pronto, consegui a caneta de volta. Vamos lá. Aqui, ó. Então, TV addiction seria esse addiction aqui no sentido de vício, tá? É, the amount of time people spend watching television is astonishing. Então ele está falando que a quantidade de tempo, tá, que as pessoas gastam, né, passam assistindo televisão, né, é astronômico, tipo é sobrenatural, é além do limite que ele está querendo dizer aqui. On average, ou seja, seria tipo em média, né, individuals in the industrialized world devote 3 hours a day to the pursuit, fully half of their leisure time, more than on any single activity save work and sleep. Aí essa parte aqui, ele fala um dado científico, um dado de pesquisa, né, que foi pesquisado sobre isso, falando que, em média, né, os indivíduos, nesse mundo industrializado, devotam 3 horas ao dia, tá? Ó, 3 horas ao dia, né, nesse prazer, nessa busca, né? Então, full half of their leisure time, então seria aí no caso mais da metade do tempo livre dele, né? E and more than on any single activity save work and sleep. E seria mais do que mais do que cada atividade de trabalho e de sono. Então, o cara passa, é o que ele está falando aqui, né? De acordo com o texto, que as pessoas passam mais tempo assistindo televisão, né? Do que em lazer, né? Descansando, tá? E dormindo, no caso, né? Aí, continuando aqui, então, ele vai falar aqui, ó, percebe que está em negrito, tá? Então, isso aqui é uma parte que você tem que ter atenção na hora do texto, né? Someone who lives to 75 would spend 9 years in front of the tube. Então tá dizendo que alguém que vive, tá? No caso aí, 75, né? Até os 75 anos, gastaria então em média 9 anos em frente da televisão, tá? Então ele fazendo esse paralelo aí com o tempo, tá? Então desses 75 anos, 9 equivale a 9 anos em frente da TV. To some commentators, this devotion means simply that people enjoy TV and make a conscious decision to watch it. Então aqui ele está falando que, de acordo com os comentaristas, né, esses caras aí que analisam, esses pesquisadores, essa devoção significa simplesmente que essas pessoas curtem televisão e faz dar uma decisão consciente, né, de assistir. Então não é algo impulsivo, não. Ela quer realmente chegar lá, assistir televisão, passar o tempo só assistindo televisão, sem ter esforço nenhum, né? E continua. But if that is the whole story, why do so many people experience misgiving about how much they view? Então seria o seguinte, né? Mas se no caso,
diante dessa história aí, né? Porque muitas pessoas experimentam, vivenciam, no caso, esse erro, né? Sobre how much they view, sobre como eles, quanto, né? O quanto que eles visualizam ficar em frente da televisão. Ou seja, o que ele quis dizer aqui, na verdade, é que por que as pessoas não param para refletir, né? Elas simplesmente se deixam ser levadas ali pelo prazer, né, de assistir televisão. Né? Ela sabe que está perdendo tempo, mas ela não quer refletir sobre alguma outra atividade que ela poderia fazer. Uma outra atividade útil, né? Eu posso transpor isso aqui de televisão. Você pode transpor, no caso, né, para internet, por exemplo, né? Porque hoje em dia eu acho que as pessoas estão mais presas em redes sociais do que em televisão mesmo, do que em programa de televisão, tá? E lembrando que rede social já foi tema que a SpaceX trouxe, e a EA, se eu não me engano, também acho que a EA já trouxe algum texto relacionado à rede social, né? Então é um tema também importante de você ficar por dentro aí, né? Então você vai escrever T para verdadeiro e F para falso, de acordo com o texto, e aí você vai escolher a alternativa correta. Eu acho que esse ano, não sei, eu acho que não apareceu questão assim de verdadeiro ou falso, não. Eu acho que em 2019, ano passado, né? Ou foi 2018, não me lembro, que apareceu uma questão dessa que era para completar com verdadeiro ou falso, né? Na prova da EA. The quality of TV programs is different countries determines the amount of time people devote to TV watching. A primeira está falando que a qualidade dos programas, né, em diferentes países determinam a quantidade de tempo que as pessoas devotam, né, assistindo TV. Aí, pô, você viu que isso aqui é falso porque o texto, ele não, em momento algum, ele relacionou a questão da quantidade de tempo em frente à televisão com qualidade de programa, tá? Segunda, some commentators believe people watch so much TV simply because they enjoy it. Então, tô falando que de acordo com alguns especialistas aí, né? Alguns especialistas acreditam que as pessoas assistem muita televisão simplesmente porque elas curtem, né? Porque elas gostam, tá? Então esse enjoy pode ser no sentido de curtir, tá? Gostar. Nesse caso aqui, ele poderia falar because they like, porque eles gostam, tá? Então fica atento, né? Aí para sua construção de vocabulário, tá? Lembrando que o enjoy também, ele pode ser juntar-se, fazer parte também, tá? Então, obviamente, nem sempre o enjoy, ele vai ter ali o mesmo significado que o like. Nessa frase aqui, até que sim, tá? Mas existem umas outras frases aí que não vai fazer, não vai ter o mesmo significado quando esse enjoy tiver o significado de fazer parte, tá? Eu já vi uma questão, agora eu não lembro exatamente se foi da EA ou se foi a SpaceX, que falava que uma pessoa, ela passou a fazer parte de um grupo de alpinista, e aí usou a palavra enjoy. Então, nesse caso aí, já não seria sinônimo do like, tá? People spend too much time watching TV. As pessoas passam muito tempo assistindo televisão. Verdade, tá? Então ficou FTT. F com a letra B de Brasil, né? Então aqui, ó, FTT, P de Brasil. Tranquilo? Ó, isso aqui também é uma questãozinha muito top, porque você tem 3 frases aqui para você analisar se está de acordo com o texto ou não. Entendeu? Então também é uma questãozinha muito boa para você fazer aí. Ó, e outra coisa também que eu sugiro, ó, você pega um texto desse aqui, ó, da IA, por exemplo, sabe, olha o tamanho dele. Rapidinho você lê, você faz ele. Então, a minha dica é, começa pelos textos menores mesmo, pô.
Depois que você tiver bisurado aí com bastante vocabulário, aí você já parte para textos maiores mesmo, tá? Porque aí você já vai treinar também a sua resistência, né? Por exemplo, você não vai começar a estudar logo de cara a leitura de texto, pegando textos, por exemplo, da Epicar, né? Que são textos gigantescos, né? Gigantescos ali, mais de 100 linhas, né? Agora, você pega um texto aqui, por exemplo, até o próprio texto da ESA, né? Que não trouxe textos longos. E você tem aqui da próprio texto da IA, por exemplo, ó, um texto de 10 linhas. Então você consegue traduzir esse texto, entender aqui a dinâmica dele e ao mesmo tempo, né, quer dizer, logo em seguida você já vai e resolve questões de interpretação, tá? Sem ficar uma coisa muito chata, muito entediante, tá? Não são fáceis não, eu sei, tá? Mas é o que eu tô falando. O que eu tô falando, João. Se você começar com textos menores, eu acho que você não fica emburrado muito cedo, né? Você não toma desgosto rápido assim, né? Você, pô, já tô de saco cheio e tal, tamanho desse texto. Mas um texto pequeno assim, você já consegue pegar as principais finalidades dele, que é compreender o texto como um todo, interpretar ali a questão, tá? Então, exatamente, né? Os textos maiores, eles cansam, tá? Realmente é isso aí. É... Ah, é de acordo com o verbo aqui também, né? Ó. Ó, classe gramatical dele, ó. A palavra astonish, underlined in the text is a. Aí o que você tem que saber? Você tem que ver qual é, onde que ele, quem ele está sendo ligado ali na frase, qual palavra está sendo ligado a quem, tá? Então você volta ali, ó. Ó, a quantidade de tempo que as pessoas passam assistindo televisão, né? Is astonishing. Então, a quantidade de tempo que as pessoas passam assistindo televisão é o quê? Astronômico, né? É muito amplo, né? Muito tempo, muita coisa. Então, lembra que eu falei, ó, um exemplo clássico aqui para você. My car is blue. Meu carro é azul. Tá vendo aqui o to be, ó? Fazendo a ligação do adjetivo, né? Com o substantivo aqui que está sendo caracterizado, tá? Então ele faz essa ligação, tá? Então você percebe que esse astonishing ele está caracterizando justamente essa narrativa aqui, que o tempo que as pessoas passam assistindo televisão é algo astronômico, é algo exacerbado, tá? Então aqui ele está sendo usado para caracterizar. Então aqui no caso você tem o quê? Um adjetivo, perfeito? Adjective. Calma aí que o pincel sumiu de novo. Cadê ele? Sumiu mesmo, rapaz. Deixa eu abrir aqui. É porque eu não tô usando agora, usando dessa vez o slide, né? Então aqui é adjetivo. Eu tô usando o próprio documento do Word pra gente poder ir mais dinâmico, tá? A maioria das questões tem aquele tipo de texto. Qual o tipo de texto que você está perguntando? Assim? Você está falando assim, ó? Desse texto assim? Se a prova da EA mesmo, ela vai trazer vários textos, tá? Uns assim, mais ou menos desse tamanho, ou até mesmo maiores, tá? Beleza? Então vamos observar mais algumas questões aqui, né?
Esse aqui é o quê? Essa aqui foi da EA também. Ó, essa aqui também achei top, hein? Não faz isso aqui você. Olha essa questão aí. Cara, essa questão aqui, teve muita gente que confundiu, cara. Porque não teve paciência de observar é, quem a palavra estava sendo ligada, tá? Quem estava sendo ligado, já foi direto ali na palavra que ele já conhecia mais utilizada, né? Vê aí. Vamos aqui então, ó. Leia o texto e responda as questões, né? Úrsula, I whisper. Então ele fala, Úrsula, né? Eu sussurro, né? No caso, né? Aí ele fala assim, ó. Yes, my darling, she said. Então, sim, meu querido, ela disse, né? Então, primeiro, né? Primeira questão vai pedir para analisar essa palavra aqui, ó. Darling, tá? Esse darling aqui significa o quê? Querido, ok? E aí tem o seguinte, ó. Aqui tem letra A, adjetivo, letra B, advérbio, letra C, substantivo ou letra D, um verbo, tá? Então lá no texto ele estava trazendo como? Ela falou assim, ó. Yes, my darling. Então a tradução seria o quê, ó? Sim, meu querido. Então esse querido seria o quê? Vamos ver se fosse na prova tu cairia num pega desse. Teve muita gente que caiu num pega desse. Caiu tipo nesse pega, né? Não observou quem estava relacionado, quem estava junto ali, né? Diz aí. Cadê ninguém? Cadê? Vocês estão me ouvindo? Estão analisando a questão ainda? Ó, yes, my darling. Sim, meu querido. Esse querido seria o quê? Esse querido aí seria o quê? Vamos lá. Se eu falo assim, ó, she is darling. Ou eu posso falar, por exemplo, assim, ó.
A darling woman. Ó, ela é querida, tá? Então aqui eu tô caracterizando ela como ela é, tá? Então nesse caso aqui é adjetivo. Ó, a darling woman, uma mulher querida, ou seja, aquela mulher admirada, querida, todo mundo gosta, tá? Entendeu? Aí quando eu falo assim, ó, meu querido, esse meu querido, você imagina quando você fala assim, ó, my car, ó, meu carro. Então aqui trata-se de quê? Trata-se de substantivo. Então quando ela fala sim, meu querido, ela tá tratando de quê? Tá tratando do marido dela, por exemplo, tá? Então ela tá tratando ali uma pessoa, tá? Então, imagina que como se o nome dele fosse Darling, por exemplo, tá? Então, um modo carinhoso como ela chama ele. Então, não é algo que está sendo ligado ali no texto, na estrutura da frase, com um substantivo para poder fazer papel de adjetivo, tá? Então, nesse caso aqui, é a letra C, ele trata-se de um substantivo, tá? E lembra também outra coisa, ó. Tá vendo que ela falou aqui, ó, my darling, tá? Qual é o bizu? Vou apagar aqui para escrever de novo. O gabarito aqui é assim, ó. Ó, falou aqui, ó, my darling. Qual é o bizu? Tá vendo o my aqui? Ele é o quê? Ele é o possessive adjective. O possessive adjective, ó, tá vendo que já adjective. Ó, o possessive adjective, ele é ligado a quê? Ele é ligado a um substantivo. Como eu te mostrei lá no exemplo, né? My car, my name is, ó, meu nome é, entendeu? É assim, verdade, tem que saber o texto, né? Mas olha só como é que a regra também te ajuda muito, ó. Se você sabe que ele é um possessivo adjetivo, que ele é ligado a um substantivo, então como que eu posso falar que ele é adjetivo aqui, entendeu? É, é... Ah, sim. Você fez o quê? É, é, são duas provas da EA, né? Uma ali antes do meio do ano, né? Ou ali antes do meio do ano e outra depois do meio do ano, né? Não é isso? São duas turmas, né? Tranquilo? É. Deixa eu ver então outro conteúdo aqui, outro material. Ah, esse aqui também é interessante, o do ano passado, ó. Expressõezinhas idiomáticas, ó. Vê aí. Aí, ó. Vai falar assim, ó. The crew did everything they could, including performing CPR with a doctor on board. But unfortunately, the passenger has passed away. Choose the correct verb to replace. Perdão. To replace the phrasal verb passed away in bold type in the text. Então ele quer saber essa expressão, ó. Como é que ficou a tradução? A tradução fala aí, ó, que a tripulação fez tudo, todas as coisas que eles puderam,
incluindo, né, a manobra aí de CPR com o doutor a bordo. Mas, infelizmente, o passageiro has passed away, tá? Então, o que que seria esse passed away? Tá claro aí, não tá? Você vai ter, então, ó, passed away seria o sinônimo que de eu morrer, tá? Tipo, passou dessa para melhor, né? Tá? Passou pro outro lado. Eu acho que esse passed acaba até ajudando, né? Que a gente acaba usando uns ditados populares aí, umas expressõezinhas, né? Ó, esse aqui também achei muito legal, bem interessante, ó. Também expressõezinhas, ó. Então a gente estamos vendo aqui um pouco dessa parte de expressões, né? Feeling stress is your everyday life. Ó aqui, ó. Foi sem querer, foi de propósito não, ó. Olha aqui o everyday junto aqui, ó. Everyday life, tá vendo? Deixa eu só. Agora ele tá aqui, o negócio de vez em quando some a caneta aqui. Agora acho que ele não vai sumir mais não. Vou colocar a caneta aqui. Isso. Ó. Vai falar assim, ó. Feeling stress in your everyday life seria o quê? Seria na vida diária. Join the crowd. Join the crowd. Junte-se à multidão. Lembrando que isso aqui está mais dentro do campo o quê? Do connotation. Connotation é com N só aqui, né? O denotation aqui é com dois. Vai assim mesmo. Connotation. Sentido conotativo, tá? Figurative. Então, ó. There is no doubt that we face an enormous number of stresses in day-to-day living. Então, não existe dúvida, né? Não há dúvida que nós encaramos um número enorme, né, de estresses aí no dia a dia, né, no viver aí do dia a dia. Então, esse join the crowd, tá? Means that you, então significa que você é o quê? Letra A. Are an exception to the rule. É uma exceção à regra? Não. Se eu tô falando para você juntar-se à multidão, né? Não é exceção à regra. B. Are in a better situation than most people. Então você está em uma situação melhor do que a maioria. Também não está de acordo, né? Letra C. Are in the same situation as most people are. Então você está na mesma situação que a maioria das pessoas estão. Isso. Então se eu estou falando para você juntar-se à multidão, então eu estou falando para você. Então eu estou querendo dizer que você, né, está junto aí com um montão de gente na mesma situação. E letra D. Don't share your problems with the crowd. Então você não compartilha seus problemas com a multidão. Errado, né? Na verdade, está compartilhando o mesmo problema, né? E letra E, shouldn't behave like other people do. Não deveria se comportar como as outras pessoas se comportam. Aí também não, tá? Então, nesse caso aqui, gabarito, ó, C dissertei, né? Isso aqui também é interessante, essa questão também achei legal. Ecological surveys imply that nature can also play a role
in providing safe drink water, tá? Então seria o quê? Uma água segura para beber, tá? Água potável, né? The expression safe drink water means that the water is. Então significa que a água é o quê? Qual é a qualidade dessa água? Bad é ruim? Não. Good? Sim. Dirty seria suja? Não. Unhealthy seria sem ser não saudável? Aí também é errado, né? É água sim saudável, boa para beber. Ok? Então safe, tá? Qual o bizu com relação ao safe? Para você não esquecer. É quando algo tá safo, tá? Então tá safo, tá o quê? Tá seguro, tá safo, tá? It's safe, tá safo. Tranquilo? Com esse bizu aí você não erra mais não, tá? Ah, isso também é interessante, ó. É... The first modern Olympic Games took place in Athens, Greece, in the year 1896. Então, primeiros jogos, né, da Olimpíada Moderna, ó, took place, tá? Então, esse took place é uma expressão para indicar que foi realizado, tá? Aí tá falando, então, o seguinte, ó. Essa palavra took place, ó, is closest in meaning to, tá? Isso aqui, ó, seria mostrou, showed, né? Mostrou, showed, né? Happened, aconteceu. Present, foi o que é apresentado. Participated, que participou. Então aqui, ó, no sentido de que aconteceu, ok? Então aconteceu. Vamos ver. Ah, esse aqui é também bem legal, ó. É antiga, mas isso aqui é muito boa, cara. Isso aqui já apareceu várias vezes em texto, tá? Eu acho que ainda continua aparecendo. Olha isso aqui. É, José Nunes and Elizabeth live in New Jersey, where Nunes runs a trading company. Ó, então esse runs aqui, ele não é no sentido denotativo, no sentido de correr, não, tá? Esse runs aqui, ele vai ter o sentido de administrar, tá? Onde ele administra, né, uma empresa, tá? Onde ele gerencia, tá? Então lembra que a gente acaba usando também expressão aqui no Brasil, como por exemplo, quando a pessoa você fala assim, pô, é esse cara que faz a empresa girar, né? Então, de fato, a empresa não está girando, né? No sentido denotativo, mas a empresa tá o quê? Tá lá em funcionamento, em perfeito funcionamento, né? Com a entrada de capital, tá? Com a saída adequada do capital também para investimento, para um retorno maior, entendeu? Então esse verbo run nessa frase significa o quê? A letra A, acquire, no sentido de aquisição, adquirir, não, né? Compete, no sentido tipo de competência, né? A letra C fala be in charge of business. E aqui a letra D, ó, move quickly using legs. Isso aqui seria o próprio ato de correr, né? Então, run pode significar correr? Pode. Só que nessa frase aqui, run não significa correr, tá? Esse be in charge of business é quando a pessoa está o quê? Está à frente dos negócios, né? Está ali, né, nos negócios, tá? Que é o nosso gabarito, tá? Que é o que essa palavra significa. Então, o meu alerta para você é justamente esse, né? Você não ficar preso, né,
a tradução você fala, run significa correr, mas qual é o contexto que está sendo aplicado aí? Esse verbo, no caso, tá? Então, nesse contexto aí, a palavra run não significa correr, tá? Tem mais o sentido de administrar, de gerenciar, ok? Então, é igual eu falei também com relação à palavra, né, ó, water, que você pode traduzir como substantivo água. Só que se você falar assim, ó, I water my plants, seria que você está falando o quê? Que você rega. Então, aqui, ó, do verbo o quê? Verbo regar. Então, vai depender do contexto, né? Então, você tem que analisar a palavra no contexto. Então, por isso que eu falo, o ideal é você traduzir o texto ali, né? E observar a aplicabilidade daquele verbo, daquele substantivo ali, tá? Inclusive, até observar, né? Se a palavra ela é um verbo ou se a palavra é um substantivo, é um adjetivo, tá? Porque dependendo também da classe gramatical, a tradução pode ser até diferente, né? Ok? Então, esse aqui é o nosso gabarito. Tranquilo? Alguma dúvida aí? Eu acho que, deixa eu ver alguma coisa mais aí para premonição. Eu acho que então eu vou finalizar por aqui, hein? Deu o quê? Deu mais de 1h30 de live, né? Agora é 9 horas, né? Então, realmente, a galera já tá saindo, já precisa estudar lá pra prova, né? Quer dizer, precisa dormir, né? Pra poder acordar cedo e ir lá fazer a prova, né? Então, beleza. Então, desejo uma boa prova aí para quem vai fazer a prova amanhã, tá? Atenção lá na parte de inglês, né? Na leitura de texto, colocar em prática aí esses bizus aí e vai dar tudo certo, tá? Cuidado aí para você não ficar preso ali na questão. Então, se você achar ali que tá perdendo muito tempo naquela questão, você marca ela para fazer depois, tá? Para você não perder tempo de prova, seu tempo de prova é precioso, né? E a gente continua também aqui, né, com aulas para a ESA também, tá? E sempre que possível eu vou estar trazendo aqui conteúdo, questões aí para a gente resolver, tá? Questões de inglês, beleza? Então, uma boa prova para você lá e tamo junto aí, né? Beleza? Valeu, satisfação ter você aqui. Vamos lá, let's go!